por um lado, a gente tem queda bruta nos lucros da Vale, por outro lado, a gente tem lucro histórico no roxinho, no Nubank. Vamos conversar sobre essas duas grandes empresas, entender o que ocasionou a queda dos lucros de umas e o que ocasionou também esse lucro expressivo do Nubank. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média, bora pro vídeo. E a gente começa falando do Ibovespa, que é o índice que reúne as principais ações, as mais negociadas da Bolsa de Valores. Mais ou menos 80 do total de 500, e a gente está, em média, 130 mil pontos, sofrendo uma leve correção da grande alta que tivemos no ano passado. O acumulado de janeiro até a presente data, a gente tem uma quedinha de 2,94% ali na sua pontuação. Isso pode ser explicado pelo volume de negociações, pelo nosso momento de mercado, e esse é um mercado de renda variável bem ondulatório. E falando aqui da Vale, que teve o lucro líquido das suas operações que atingiu 2,44 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. Isso foi uma queda 34,7% menor do que o pressuposto que foi em 2022, segundo o relatório divulgado pela própria empresa. Já o lucro líquido das operações para os acionistas foi de 2,41 bilhões de dólares, tá? O lucro ele veio abaixo das estimativas do consenso do mercado. O mercado estava esperando que a Vale lucrasse ali em média 3,8 bilhões de dólares, mas com esse lucro de 2,4, mostra-se ali os seus, não digo problemas, mas suas ondulações nesse mercado tão cíclico que é o mercado de commodities, tá bom? E o que aconteceu também mais importante, que fez essa queda expressiva no lucro da Vale, foi não somente ali essa menor demanda por minério na China, por exemplo, com o desaquecimento desse mercado, ou pela própria sazonalidade da commodity em si, toda commodity ela tem o seu ciclo de altas vendas, altos lucros, altos rendimentos e momentos de mais baixa. Além de tudo isso, a Vale ela fez uma provisão extra de 1,2 bilhão de dólares para ali o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Então ela, em tese, reservou esse dinheiro para poder fazer essa provisão. E lembrando que quem investe em ações de commodities tem que estar ciente dos riscos do mercado, que é um risco ondulatório, onde ora empresas dão lucros, ora os lucros diminuem. E analisando aqui rapidamente os números da Vale, a gente tem que de receita de vendas, em comparação com 2022, 2021 teve uma queda no seu volume total de vendas ali. Em 2022 teve uma venda de 43,8 bi, já em 2023 41,7 bi. Outra coisa, o lucro líquido, que é o finalzinho ali do que sobra para a empresa, que teve a sua maior expressividade de forma negativa em 2022, 18,8 bilhões. Já agora em 2023, 8,1 bilhões, tendo esse último trimestre 2,44 bilhões de dólares do seu lucro líquido, certo? E o próprio relatório da empresa diz dessa parte ali de total mais ou menos de 1,3 bi pela essa provisão. E outra coisa, o excesso de tributos sobre os lucros. Então, para você que diz que os nossos dividendos não são taxados, os nossos dividendos já são taxados, sim, aqui antes do lucro, Então, a empresa vai fazendo o seu discriminatório, antes tem ali a parte dos impostos, que foi 1,5 bilhão de dólares de valor de impostos pagos, e isso fez um pouquinho o lucro ali sofrer bastante, tá bom? O lado positivo é que na venda de cobre, a gente teve uma certa alta, 2,44 para 2022 e 3,08 para 2023. Níquel já teve uma certa diminuição no seu volume de vendas, ali a gente está falando em 1.000 toneladas, tá? 308 mil toneladas de venda de cobre para 2023 e 168 mil toneladas de níquel. Já a vendas do minério de ferro seguiu mais ou menos em par ali, 260 mil toneladas ano passado, 256 mil toneladas para 2023, tá certo? E o ponto positivo também aqui para nós acionistas é a distribuição dos dividendos para Vale esse ano, que vai ser no total ali de 2,73, 2,74.
né, R$ 2,74 por ação, e essa distribuição vai ocorrer no dia 19 de março, mas você tem que estar posicionado na ação até o dia 11 de março de 2024. Lembrando que, em média, a Vale faz pagamento de 2 vezes por ano de dividendos, geralmente em março e setembro, ok? Mas não é uma certeza ali cravada, tá certo? E para a gente entender, finalizando aqui as ações de commodity, a gente observa que os preços de entrada para a Vale, lembrando que não é uma recomendação de investimento, conforme o gráfico que você vê da cotação que hoje está em R$ 67,00, ela tem seus picos de maior lucro e maior cotação, picos de menor lucro e menor cotação. Com isso, você pode aproveitar os momentos estudando esse gráfico para fazer os seus aportes, caso essa empresa entre na sua estratégia de investimentos, tá certo? Dando uma olhada aqui em seus indicadores, a gente tem que, em média, Vale está pagando 9% de dividend yield, mas calculando a recompra de ações que a própria empresa faz, ou seja, ela diminui as ações disponíveis no mercado, e quem tem essas ações tem uma fatia um pouco maior, acaba tendo um dividendo ali médio de 12%. Hoje ela está negociando um preço-lucro de 6,42 e um EV/EBITDA de 4,48. Tem bastante dinheiro no caixa, mesmo com as provisões, 0,63 dívida líquida por EBITDA, um CAGR, crescimento de receitas de 15,85 e um ROI de 24,99%, que é um ROI bastante agressivo, por isso que Vale é uma das maiores empresas da Bolsa de Valores. Quando a gente olha a recomendação dos analistas, a gente está com 8 recomendações para compra forte, 2 recomendações para compra e uma recomendação para manutenção, apesar da sua queda nos preços, o que para muitos analistas é uma certa oportunidade de compras. Diz aí no comentário, você está aproveitando essa queda para fazer aportes em Vale ou a empresa não faz parte da sua carteira? E continuando aqui, falando agora do Nubank dispara no seu lucro com 486% de crescimento em 2023. 1,1 bilhão de dólares foi esse lucro que a Nubank teve. A Holding, né, que controla a Nubank, a BDR é negociada como Roxo 34, então ela não é uma ação totalmente brasileira, ela é negociada lá na Bolsa de Valores Americanas. Para você comprar aqui na sua corretora brasileira, você vai ter que comprar a BDR, que é como se fosse um recibo de que você está investindo lá no exterior, porém aqui no Brasil, pelo ticker Roxo 34, tá certo? E dando uma analisada aqui, Nubank já saiu de um prejuízo, ficou vários anos um prejuízo. Em 2022 reportou um lucro de 204 milhões de dólares, agora 1,1, quase 1,2 bilhões de dólares do seu lucro líquido, que é um crescimento exponencial. Também teve, lógico, obviamente, o seu crescimento do ROI, que fechou ali ajustado em 21%, contra 4% do ano de 2022. Então percebe-se o crescimento absurdo. Isso se dá porque o aumento expressivo da carteira de clientes da Nubank, isso tem aumentado muito, não somente aqui no Brasil, mas também no México e na Colômbia. Tem também bastante clientes ali, e Nubank pretende aumentar muito mais a sua carteira no exterior, tá certo? Aqui a gente pode ver os seus números brevemente. Ali em 2023, as suas receitas foram de 8,0 bi contra 4,79 bi em 2022. Analisando o lucro líquido ajustado, 1,1 contra 204, que é o que a gente já conversou, mas aqui está consolidado trimestre a trimestre, caso você tenha interesse de analisar também. O interessante é que ele vem aumentando a sua carteira e o volume de compras que os clientes têm feito com o cartão de crédito e o cartão pré-pago. Então, esse aumento também gera mais receita para a empresa poder faturar mais. E com isso, ela aumenta esse lucro e aumenta o lucro líquido também. Quando a gente analisa a cotação do Roxo 34, que é a BDR, a gente observa que de agosto de 2023 foi quando começou ali a negociação das BDRs, tem uma alta de 39,51% no preço da cotação. Um ponto um pouco negativo e o que eu particularmente não gosto é porque não há pagamento de dividendos. Então, quando você investe nessa BDR, se você vender também incide imposto de renda, você não recebe dividendos, porém você pode ficar ali recebendo lucro pela valorização desse ativo, certo?
E ainda que o Nubank seja avaliado em 36 bi de dólares, o Morgan Stanley acredita que esse banco pode valer muito mais, em torno de 100 bilhões de dólares até 2026, terei mais do que o dobro na sua valorização. Então todo mundo de olho aí no Nubank no exterior e com o que os gestores estão fazendo com a carteira de investimentos, tá certo? Então aqui nesse vídeo a gente falou da queda dos lucros da Vale e o porquê que essa queda aconteceu, dos pagamentos de dividendos, e a gente falou também desse lucro histórico de Nubank. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o like aqui no vídeo para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, para a gente aumentar a nossa base, que a nossa comunidade crescer e ter muito mais vídeos. E comenta aqui no canal se você tem ação da Vale ou tem ação da Roche 34. Fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo para você. Te vejo no próximo.